Aqui na liturgia da Sexta-feira Santa está escrito na passagem Pistas para a Reflexão a seguinte frase: o sofrimento e a morte de Jesus não são vontade de Deus, mas consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Ou seja, como já dissemos anteriormente, o Pai não enviou o Filho para que o Filho fosse assassinado no mundo. O Pai não enviou o Filho com a intenção de que ele fosse condenado, mas para que o mundo, através do Filho, fosse salvo. Aqui está escrito: a morte, o sofrimento do Senhor Jesus foram consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Portanto, a cruz tornou-se o sinal visível da fidelidade de Cristo ao desejo de Deus de cumprir a sua vontade. Ele não renegou a missão que do Pai havia recebido, não mediu as consequências, sabia que a morte não era retirada, mas apenas tomada, porque o Pai, de novo, a doaria. Foi essa fidelidade de Jesus que serviu de reparação por todas as culpas da humanidade. O que lá nas origens havia acontecido como ato de infidelidade, e as consequências deste ato foram se passando por todos os séculos e milênios para toda a humanidade. A fidelidade de Cristo foi aquela que cumpriu o que a humanidade havia descumprido, e assim a culpa da humanidade foi perdoada e reparada no mesmo gesto de fidelidade de Cristo, que aceitou as últimas consequências de morrer pela humanidade. Toda a vida de Cristo foi uma vida sacrificial. Foi uma oferenda constante. Desde o início, o seu alimento, a sua vontade, eram fazer a vontade do Pai. Por isso, a questão que se interroga para ti, para mim pessoalmente, é sobre o ponto de nossa fidelidade ou infidelidade àquilo a que nos propusemos. Quando tu negas, quando tu afirmas, tu contribuis ou não contribuis para que o projeto de redenção, de salvação da humanidade seja realizado, seja completado. Em razão desse pensamento, que é o pensamento correto da tradição apostólica, o pensamento apostólico ao longo dos séculos, expresso através do ensinamento da Igreja Católica, é este: São Paulo disse: eu completo em minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Então, de imediato, uma pergunta se coloca: faltou alguma coisa aos sofrimentos de Cristo? A resposta é nada. Então, o que ele completa? Sendo ele parte do mesmo corpo, do qual Cristo é a cabeça, o seu sofrimento está unido ao sofrimento de Cristo.
E o bem que ele realizou e que nós realizamos fazem parte do corpo de Cristo, de modo que é no mesmo corpo que nós somos salvos, é na mesma fidelidade de Cristo, da qual nós participamos, que nós recebemos graças sobre graças. Em razão dessa comunhão com o corpo e com a cabeça que é Cristo, nós recebemos os benefícios de sua fidelidade que o levou até a morte, em favor, em benefício de toda a humanidade. Esse é o sentido do dia de hoje. Ser fiel à missão. Estar com Cristo, em Cristo, e viver para Cristo em toda e qualquer situação. E à medida em que tu negas, em que eu o nego, nas ocasiões que se apresentam, nós estamos colocando empecilhos ou abrindo espaço a que se expanda ou se restrinja o projeto salvífico de Cristo através dos séculos, até que no final, no último dia, toda obra seja contemplada, completada. Dessa forma, nós entendemos o mistério da morte e ressurreição de Cristo para a humanidade. Esse é o pensamento da Igreja Católica, como nós entendemos e professamos, sem desvio de pensamento nem de conduta. Que isso esteja escrito, inscrito para o bem, para a saúde da nossa fé e da nossa expressão religiosa e segundo o que recebemos dos apóstolos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.